Fala pessoal, Papo de Salão no ar, começando mais um incrível Papo de Salão. Hoje nós temos aqui a honra de receber o seu Adilson, maestre, palestrante sobre Espiritismo. Mas antes, não esqueçam, se você não é inscrito no canal, olha lá, ó, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, curta a nossa página, porque é fantástica. Compartilhe com o seu amigo, com o seu vizinho, com aquela pessoa que é interessada em saber sobre os assuntos do Papo de Salão, principalmente o Espiritismo. Ok? E vamos fazer esse canal, ó, decolar. Tudo bom, Sadilson? Tudo bem, querido? Vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo? Vamos lá. Um pouquinho bastante? Mas antes eu vou cortar o seu cabelo. Pois não? Vamos fazer um trabalho diferenciado hoje? Isso. Pintar? Não, nem tanto. Nem tanto. Seu Adilson, manezinho de Florianópolis, Isso, nascido em raiz, comedor de tainha, café preto e banana. Isso. É isso? Perfeito. O que levou o senhor a entrar para o Espiritismo? Qual foi o seu chamado para o Espiritismo? O senhor pode nos contar? Oh, a história é longa. Começou Nós temos ainda... tempo. Hoje nós temos tempo. Enquanto isso, eu vou cortando seu cabelo. Eu nasci numa família católica dessa que não frequenta a igreja. E quando eu era menino entre os 7 e 8 anos, na minha casa ali na Avenida Ercílio Luz, um dia, uma tia minha que morava em Itajaí, chegou lá em casa para nos visitar. Sim. A porta estava aberta, ela foi entrando. Quando ela chegou na cozinha, onde nós estávamos, a nossa empregada que estava no quintal entrou correndo na cozinha e começou a destratar a minha tia, começou a discutir com ela, virou ali uma discussão intensa, ficou todo mundo parado sem saber o que estava acontecendo. E aí, de repente, a empregada deu um grito, desmaiou, caiu no chão, e aí foi uma correria para colocar ela sentada, para ver o que... E a minha mãe ficou ali perplexa, né? Meu pai também, o que está acontecendo? Ela disse assim, quem estava aí era um espírito de um homem que morou no lado da minha casa, lá em Itajaí, e se enforcou. E ele apareceu aqui agora dizendo que eu era o culpado da morte dele. Quem foi falando foi a empregada. A empregada estava incorporada e ninguém sabia, nem ela sabia. E aí botaram ela sentada ali, aquela coisa passou e aí entrou um outro espírito que acalmou a situação, se chamava Pai Antônio e normalizou a situação. Assim? Pai Antônio. Pai Antônio. E acalmou ali a situação. Esse Pai Antônio voltou a aparecer outras vezes, até que um dia disse que não viria mais, porque cada vez que ela sentia a presença dele, ela entrava lá em casa desesperada, gritando pela minha mãe, dizendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí ele disse, tá bom, eu vou aceitar a vontade dela e não voltarei mais. Mas foi uma coisa que eu assisti, menino ali, e perplexo com aquele acontecimento, mas eu sabia que o meu avô benzia, que eu tinha uma tia que era curandeira, que fazia leitura de vida e tal, né? E cheguei até a consultá-la uma vez antes de entrar na faculdade para saber se eu passaria no vestibular ou não. Ela afirmou que sim, que eu passaria nesse vestibular e que eu frequentaria 2 universidades. Achei estranho, né? Mas cumpriu-se. Quando eu acabei de fazer a engenharia, em seguida fui fazer um curso de pós-graduação na Universidade do Rio Grande do Sul. Também, perguntando a minha tia não sei sobre o que, ela me falou que eu ia me casar com uma mulher e descreveu essa mulher. E eu disse para minha tia, minha namorada é loira, a senhora está dizendo que a mulher é morena? Ela disse, não, essa loira não vai não, é a morena mesmo. Olha. E tu conheces ela? Assim, como assim? Assim, ela usa um uniforme branco e tal. Descreveu. Eu disse, olha tia, isso aí está parecendo uma colega minha de escola. Ela disse, sim, não, mas tu conhece bem ela, já esteve no teu carro e tudo? Olha. Eu disse, ué, quem será mesmo? Bom, passado um tempo, eu estou na casa de um amigo e essa minha amiga da escola apareceu lá pedindo para o meu amigo levar ela num baile, idoso, Réveillon. Ela não tinha carro e ela foi lá pedir, porque nós éramos amigos, né? Aí ele disse, não vou não, está muito quente, o Adilson te leva. Eu disse, não, mas o meu smoking está com a gola estragada, assim, não tem? Ele disse, não, eu te empresto o meu smoking, leva o meu. Olha. Eu fui para o baile. Estava tudo conspirando para a situação. Levei a moça no baile. E eu namorava a loira. Lá no baile, rolou um clima e eu acabei
trocando de namorada, e daqui a pouco, quando eu me dei conta, eu estava namorando a moça descrita pela minha tia. Olha. Ela me convidou, um mês depois ela me convidou para ir tomar um passe na casa de uma senhora que morava ali no José Mendes. E a morena? A morena, isso. Não, e a loira? A loira, eu tive que dizer para ela que infelizmente deu, né? Tchau, né? Foi. Quando chegamos na frente da casa dessa médium, ela bateu palma no portão, a senhora apareceu na janela e disse: eu não te disse que era um loiro de bigode? Eu disse: o que aconteceu por aqui? Ela também tinha ouvido falar que ia se casar com um cara assim, assim, sabe? Ah, é? Olha. Então essas coisas do espiritismo, E da que ano mediunidade... era isso? Posso perguntar? Eu tinha 24 anos, isso era 1965, 1975. Olha. Então tá, eu já era moço, então já estava casando e tinha conhecia essas coisas, né? Uhum. Pois bem, eu estava no último ano da faculdade, fui na casa de uma amiga minha estudar, porque nós tínhamos uma prova difícil na faculdade. Quando cheguei lá, ela estava com um baralho aberto em cima da mesa e eu disse: tu lê carta? Ela assim: não, enrolou. Eu disse: não, tá lendo carta assim. Ela assim: tá, eu leio essa carta, isso foi a minha avó que me ensinou, que era cigana, tal. Sim. Mas eu também, além de ler carta, eu saio do corpo. Eu disse: o que é isso? Ela assim, eu li um livro do Lobsang Rampa chamado Terceira Visão, e ele fala ali dessas saídas do corpo. Eu experimentei fazer, tal como ele falou, e realmente eu saio. Eu vou dar uma voltinha pela quadra, presto atenção nas coisas que normalmente eu não vejo, assim, né? Depois eu volto para conferir e confirmo que realmente eu saio do corpo. Mas a mãe fica apavorada, não quer que eu faça isso e tal. Pois bem, passou. Tempos depois, 2, 3 anos depois, não sei, eu fui servidor do Tribunal de Contas do Estado, eu tinha um cargo de chefia, eu fazia auditoria, tinha que encaminhar processos e a minha secretária naquele dia não foi. Eu fui na gaveta dela, abri a gaveta para pegar o carimbo, para encaminhar um processo, e estava lá o livro do Lobsang Rampa, A Terceira Visão. Mas será que essa também sai do corpo? Será que ela saiu do corpo e por isso que não apareceu para trabalhar hoje? No dia seguinte, quando ela chegou, eu falei: olha, eu fui aí pegar um carimbo e encontrei esse livro. Ela disse: é do meu marido. Ele está frequentando a casa de um curandeiro lá em Águas Mornas, que está ensinando os processos de cura espiritual. Eu disse: opa, isso aí me interessa. No dia seguinte, encontrei o rapaz, que era meu amigo, engenheiro, também fazia engenharia também, o Cláudio, e ele me explicou assim: nós estamos frequentando a casa do seu Irineu, lá em Águas Mornas. Ele está ensinando o processo de cura, com a imposição da mão e tal, né? Assim: eu queria ver isso de perto. Aí ele disse: tá bom, vou ver se ele aceita que tu vá. Aí dias depois ele disse: Adilson, vamos lá, o homem aceitou a tua ida. Eu fui lá. Chegando lá, ele me colocou numa maca, as 2 filhas dele, videntes, sentadas no pé da maca, nos pés, né? E ele botou a mão em mim, porque eu disse que estava com uma dor na coluna e tal. Ele ficou ali. Aí diz a menina assim: ele tem uma estrelinha azul na testa. Eu assim: que estranho. Aí ele botou a mão na minha testa, ficou um tempo olhando assim: olha, a estrela cresceu. Ele bateu em mim assim: tá aceito, pode começar a frequentar semana que vem. Olha. E aí eu fui saber O que quer dizer a estrela? Até hoje não sei. Até hoje eu não sei o que era tal da estrelinha na testa. Mas aí, cheguei na semana seguinte, aí eu entendi qual era o processo. Todo mundo em volta de uma mesa, ele na cabeceira, ali acontecia processos de cura, de nós primeiro ali, e depois a gente saía para fazer atendimento à distância, de tratamento de cura. Isso era o processo inicial. Depois, os espíritos nos levavam para fazer um trabalho chamado limpeza planetária. E eu fiquei sabendo, então, que nós estamos vivendo numa época, que nós iríamos entrar numa época de transição na Terra, de um processo chamado provas e expiações para um processo chamado de regeneração. E que essa transição, para acontecer, precisava dessa limpeza, e que nessa transição muitos espíritos deixariam a Terra, iam para outro lugar, tal. Tá bom, aí fui. Tá bom, além desse trabalho de limpeza, também eles nos ensinavam de tudo a respeito da espiritualidade, o que era ser espírito, o que era viver nesse planeta, o que era o ser humano, né? O que eram as doenças. Então foi ali com eles, com os espíritos, que eu aprendi basicamente tudo que eu sei. Depois, é claro, eu fui ler muitos livros, mas todos os livros só confirmavam tudo aquilo que eu já sabia, né? Tanto que o livro dos Espíritos do Kardec, eu tentei ler assim: mas para que eu vou ficar lendo? Não sei se eu já sei isso tudo, então nem nunca li o livro do Kardec, né? Eu li, obrigatoriamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí é um outro processo que depois eu vou falar.
Então, ali com eles, não só eles nos ensinavam as coisas, como eles nos levavam para outros lugares, para dentro da Terra, para cima da Terra, para outros planetas. Era uma coisa tão enlouquecida, tão assustadora. O senhor sentia isso aí? O senhor via? Mas a gente ia vendo e acompanhando. E foi ali... Mas o senhor sentia? O senhor via essas coisas? Eu não via nada, porque só os videntes que estavam em volta da mesa, tinha uns 4 videntes que iam descrevendo tudo, né? O que é que acontecia ali conosco? O que é que eles nos ensinavam? Todos tinham que aprender a psicografar. Eles nos ensinaram como é que se fazia. É muito simples o processo. Você limpa a sua mente dos pensamentos, se concentra, pega uma caneta e um papel, e quando está pronto, você escreve a primeira palavra que vem na mente. Escreve e não julga o que escreve. Assim fazendo, na sequência vem outra palavra e vai formando as frases e você vai escrevendo. Então você vai... É como se aquilo fosse um pensamento seu, mas não é. Porque depois, mais tarde, mais tarde já, né? Sempre que eu ia psicografar, acontecia um fenômeno assim, ó. Eu fazia tudo isso que eles ensinaram e eu escrevia as frases. E as frases, em princípio, para mim, pareciam desconexas, né? Mas eu ficava escrevendo até que acabava. Depois, quando acabava, eu ia ler e o texto tinha começo, meio e fim. E eu ficava surpreso porque, assim, eu não pensei nisso e eu não entendi que estava escrevendo sobre isso, mas estava lá o texto escrito. Aquela situação de baixar a mão, a cabeça Nada, com a mão, nada, e ficar escrevendo. nada, sem pose nenhuma. Aqui, ó, no papel, você pode fazer misura, mas não precisa. Não. Basta, se concentra e escreve. O Chico fazia misura? Depois, mais tarde, quando eu passei a ter o computador, eu experimentei fazer no computador, mesmo processo. Vai digitando e vai escrevendo ali. Nem vê. Não vejo nada, só eu faço esse processo que eu falei, né? Concentra-se e deixa que o texto vai vindo na mente e você vai só escrevendo. Tem uma hora que acaba e você sabe que acabou, não é? Não precisa ter nome, dizendo é fulano de tal, né? Não. Algumas vezes, o meu mestre, o seu Irineu, ensina, tente descobrir quem é que está passando a mensagem. Aí, às vezes, até saía um nome ou outro assim, mas eu me sentia desconfortável porque eu podia estar forçando a barra, porque eu sabia o nome dos espíritos, né? Então, aí eu ficava sem jeito, assim, não, por que eu vou estar botando, dizendo que foi fulano que escreveu se eu não tenho certeza disso, né? Então, eu decidi que eu não escreveria nunca, eu diria só texto escrito por psicografado, né? Sem mencionar quem era o espírito que estava psicografando, né? Porque, de repente, era eu mesmo, o espírito, eu que estava ditando, eu não sei quem era alguém que estava escrevendo, né? Pois bem, passado 5 anos desse aprendizado, um dia nós chegamos lá e ele disse, encerrou, agora é com vocês, vão em frente. Ficamos todos assim, pasmos, né? Como assim acabou? Todo mundo adorava aquele trabalho, né? Então ficamos meio sem saber o que fazer, ficamos nos reunindo em casa e tal. Essa reunião era lá em Águas Mornas, 1h30 de viagem de Florianópolis, no tempo que a BR-282 não tinha asfalto, a 1.000 metros de altitude, num lugar bem deserto, né? Lá que aconteciam umas coisas. Se aconteceu umas coisas, o senhor pode falar aqui? Sim, nós fazíamos esse trabalho de limpeza na terra, né? Então a gente via a descrição de trens, sei lá, os veículos que traziam os espíritos, que embarcavam numa nave que estava estacionada ali no quintal e eles iam. Assustador, né? Mas naves, sim, por que não? Para ir para fora do planeta não vai assim varrendo as pessoas, elas têm que ir dentro de alguma. Mas o espírito não voa? Voa. Não sei se voa. Ou mas sei eles lá. eram conduzidos numa nave e iam-se embora para um outro planeta, para um outro espaço, para outro local, não sei para onde iam. Nunca ficou claro para onde eles iam. Rapaz, será que veio uma coisa na minha cabeça agora? Será que essas questões de OVNIs, então, não tem conexão aí com o mundo dos espíritas? Olha, existem muitas dimensões, né? Há cientistas que falam em 10 dimensões. Então, muitas dessas naves, elas são de outra dimensão. Elas, às vezes, se tornam visíveis para as pessoas. E, às vezes, só algumas pessoas que têm uma visão além da visão comum que nós temos é que conseguem ver essas naves, né? Então, ali, essas naves, quem que via? Os videntes descreviam como é que esse pessoal era encaminhado e tudo, mas quem não tinha essa visão apenas ouvia e sabia que estava acontecendo. É a primeira vez que eu escuto isso. É. Ah, é? Uhum. Então eles embarcavam.
embarcavam em naves? Sim, tem gente embarcando em nave aos montes aí para ir para outro lugar. Nós estamos em transição, estão limpando, existia 21 bilhões de espíritos na Terra, né? Em volta da Terra, e só 7 ou 8 encarnados. Então, dessa turma que está aí sobrando, muitos já foram encaminhados para fora da Terra. Para um outro planeta, não sei onde é que é. Que loucura. Há quem diga que é planeta tal, mas eu não sei. Eles não Então disseram. deixa eu ver se eu entendi. Então, aquele negócio de ter uma colônia... Espiritual. Isso. E também existe. Existe, sim. As cidades. As cidades. As colônias. Sim, sobre o Brasil tem várias, né? Em volta da Terra tem muitas. Para onde os espíritos vão e ficam nesse período entre uma encarnação e outra. Ficam Então, lá no caso, a né? nave pega aqui e leva para aquela colônia. Ou para outro planeta. Ou direto para outro planeta. É, sim. É. Para a colônia, acho que até o cara vai sozinho. Por isso que eu, Não precisa de nave. por isso que eu É perguntei conduzido por outros espíritos. se a gente vai... Agora, para fora do planeta, com toda certeza, vão tudo dentro das naves. Né? Para outro planeta. É, para outros Que planetas. loucura. Né? Olha, é a primeira vez que eu escuto isso no... É mesmo? no espiritismo. Mas tem literatura a respeito disso, tu vais encontrar depois. Então. Depois eu vou ver se eu lembro dos livros que Eu mencionar. parei no Evangelho segundo o Espiritismo e já vou dizer por quê. Porque eu achei complexo demais. O Evangelho? Eu achei super complexo, porque você começa... as palavras são complexas, elas começam a ficar um pouco maçantes. Aí tu não consegue ir entendendo elas. Até que eu acho que a tradução do que fizeram para as obras do Kardec, no livro dos Evangelhos, são bastante fáceis assim de ler, né? Então, assim, há outros livros bem mais é preguiça complexos, da minha parte, né? então. É preguiça da minha parte. Pois Não. então, eu fiquei sem ter um grupo, sem ter pessoas para trabalhar isso e, claro, eu estava tocando a minha vida, a minha profissão, eu me fixei nisso e essa questão do espiritismo ficou um pouco de lado. Mas chegou um momento, lá por volta de 1998, eu tive um processo emocional forte por causa de um processo, não é? Uhum. Fiquei muito triste e eu não conseguia melhorar. E aí então a minha esposa disse, vai te tratar lá no Núcleo Espírita Nosso Lar. Eu disse, não vou para Centro Espírita, não tenho essa vontade. Fui falar com a terapeuta que me botou numa maca, fez lá umas misuras, ela disse, tu vais te tratar lá no Núcleo Espírita Nosso Lar. Eu disse, tá, até tu também? Tá. Fui meio na marra. Lá em Forquilinha. Na Forquilinha, no Núcleo Espírita Nosso Lar. Quando chegou lá, que eu assisti primeiro uma palestra, aquela palestra não era aquilo que eu podia esperar de um centro espírita, né? Era algo que realmente tinha a ver com aquilo que eu conhecia. E aí eu fiquei empolgado com a história, entrei, passei por uma triagem, me colocaram numa maca lá dentro de um salão grande, tinha um Cristo no fundo, e ali naquela maca eu fiquei de olhos fechados, com uma venda por cima, e eu comecei a ver algumas coisas que saíam dali dentro, num facho de luz que iam para cima e que saíam dali dentro, que me lembrou da nossa história lá em cima, no Morro de Águas Mornas. Era uma coisa mais ou menos assim, saíam aqueles fachos de luz. Como eu falei, tinham uns fachos, as coisas que traziam as pessoas, né? Não sei exatamente explicar se era... Deixa eu só voltar lá para me entender um pouquinho, Felipe. Quando o senhor chegava lá nesse lugar em Águas Mornas, o senhor não via as pessoas, via só os fachos de luz. Eu só via as pessoas vivas, eu não via nada. Eu sabia de tudo pela descrição dos 5, 6 videntes que tinham em volta da mesa. Eles descreviam tudo. Eu sabia e acreditava que tudo era realmente assim. Então ali eu vi as coisas que eram tiradas das pessoas, eram colocadas naquela esteira rolante, vamos dizer assim, luminosa, que levavam para fora. Assim, isso eu conheço, isso era, no meu tempo do trabalho era mais ou menos assim. E aí de repente eu saí do corpo e fui para a rua, ali na Forquilinha. E eu vi o centro de fora, e eu vi que no centro, ali onde eu estava, tinha uma torre alta, cara, e tinha um farol que girava assim, como se fosse num show de rock, assim, passava aquela luz assim, ali em frente o núcleo tem uma planície imensa, e aquilo era uma tonelada de espíritos, né? Então aquela luz passava e eu via os espíritos lá fora, assim. Me deu uma coisa, cara, quando eu vi o rosto, a expressão de súplica deles, eu fiquei tenso, emocionado e comecei a chorar. E aí voltei para o corpo, né? E comecei a chorar que nem guri pequeno, assim, alto. Fiz um escândalo dentro do centro. Aí vieram, me tiraram da maca, me agarraram até eu parar de tremer, me sacudir.
e me botaram de lado. E aí eu disse, puxa vida, eu aí fazendo mau juízo dos centros espíritas, eu tinha uma certa pretensão contra, mas eu vou vir trabalhar nesse lugar. E aí decidi trabalhar no Núcleo Espírita Nosso Lar. E quando comecei a trabalhar, não foi na Forquilinha, foi no Ribeirão da Ilha, no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, né? Foi para lá que eu fui. CAPC. CAPC. E aí tem uma coisa que eu preciso voltar atrás lá em Águas Mornas. Um dia nós estávamos na mesa, sentados, ali, começando o trabalho, e os espíritos estavam mexendo em nós. Uma das videntes disse, abriram a cabeça do Adilson, tiraram a tampa da cabeça dele e estão mexendo no cérebro dele. Eu fiquei assim meio tenso. Eles fazem processo de cura, deve estar curando alguma coisa aí, né? Tudo bem, passou. Na semana seguinte, olha, abriram a cabeça do Adilson de novo. Eu assim, para lá, vamos saber, estou doido? Eu enlouqueci? O que está acontecendo aí? Ela, não, eles estão dizendo que estão se preparando para ser escritor e palestrante. E eu ri, porque para mim era impossível falar em público. Eu tinha pânico de microfone, eu não falava, eu ficava tenso, muito nervoso, né? E escrever o quê? Também não fazia a menor ideia. De maneira que eu acabei esquecendo isso. Mas quando eu entrei lá no CAPC, 3 meses depois, o presidente da instituição um dia me pega bota a mão no meu ombro e disse, eu queria que você fizesse uma palestra. Eu disse, de jeito nenhum. Ele insistiu. Não, porque o cara que faz a palestra hoje não veio, ele viajou e tal, e eu preciso de alguém, e tu vai lá falar. Eu resisti, mas acabei indo para o salão e falei durante 15 minutos, assim, ó, todo trepidando, né? Eu sei como é que é isso. Apavorado. Sei como é que é Sabe isso. como é que é? Sim, quando eu comecei. Acabou. Nossa. Quando acabou, eu disse para ele, pô, graças a Deus, acabou. Agora tu me esquece. Ele disse, não, esquece não, semana que vem tu fala de novo, que o cara vai ficar 1 mês fora. Eu disse, meu Deus. Aí fiquei ali naquele horário falando, o nervosismo foi aliviando, e aí eu fiquei falando ali. Passado uns 2 anos, ele disse assim, agora o que é que tu vai trabalhar lá na Forquilinha, fazer palestra lá para o público geral? Eu disse, estás louco, rapaz? Aqui para paciente eu tenho uma certa facilidade, porque eu vivi essa experiência de cura espiritual e eu manjo mais ou menos o que acontece aqui, né? Mas lá assim não. Ele disse, tá bom, fui lá. Marcaram uma reunião para decidir quem que falava em tal dia, eu me candidatei para ser o cara que faz a abertura da palestra, não para falar. Fui fazer. Quando eu cheguei lá, nesse horário, quarta-feira às 2 da tarde, ele me disse, aqui a gente fala sobre Evangelho. Eu disse, estou ferrado, nunca li o Evangelho. Tá. Aí ele fez a primeira palestra e eu babei. Nossa, o cara era muito bom. Aí ele assim, tu estuda o 2º capítulo do Evangelho, que é sobre isso que eu vou falar na semana que vem, já vai ficar sabendo sobre o que eu vou falar. Eu, tá bom, eu estudei. Quando chegou lá, ele assim, eu faço a abertura e tu fala. Entrei e tive que falar. Ele assim, agora tu estuda o 3º capítulo, que é o da semana que vem, para ti também já saber o que vai saber. Tu vai fazer, o que vai rolar. Aí eu me preparei para fazer a palestra. E fiz uma palestra que eu tenho certeza foi muito boa. Tão boa que quando chegou na semana seguinte, que era o 4º capítulo, que eu também estudei, 10 minutos antes tocou o telefone, era ele. Ó, Adilson, eu estou com o carro na oficina, não vou poder fazer a palestra hoje, mas tu faz, né? Tu leste, estudaste o capítulo? Sim, fica tranquilo que eu fiz. Isso foi em 2001, mais ou menos. Até hoje ele não voltou. Ou seja, eu fiquei no horário fazendo as palestras sobre o Evangelho, do 1º ao 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tive que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo todo, né? Uma vez, não, chegou em setembro, acabou o 28, volta para o 1, tudo de novo, e foi indo. 3 anos depois, o núcleo tinha inaugurado aquele auditório novo, e eu estava subindo um dia para fazer a minha palestra ali, das 2 horas. Quando eu estou subindo a escada, eu lembrei daquela história lá de 1980 e pouco, quando abriram a minha cabeça, que eles disseram que estavam me preparando para ser palestrante. Mas, cáspita, escritor e palestrante. Eu disse, cáspita, eu já estou fazendo palestra há 3 anos, é verdade. E já tenho 2 livros escritos, quando me dei conta do que eu já tinha esses 2 livros aqui escritos, ó. Missão 4, o Sagrado Caminho de Volta para Casa, e Transformação, um salto quântico na evolução do ser. Esse Missão 4 foi um livro que eu escrevi depois de ter voltado de uma viagem ao Peru com esse grupo do Núcleo Espírita Nosso Lar, aonde eles me elegeram no grupo para ser o administrador da viagem. Então eu precisei cuidar de hotel, passagem, alimentação, esse negócio todo. Como eu era auditor,
E como auditor eu viajava e quando voltava fazia relatório da viagem. Quando voltamos dessa viagem, eu fiz o relatório. Mas quando eu estava digitando o relatório na minha casa, eu escutei uma voz dentro da minha cabeça: transforme esse relato num livro. Eu olhei para trás, procurei o que estava falando. Não tinha ninguém atrás, era dentro da minha cabeça mesmo. Disse, que louco. Tá bom, fui entregar o relatório para o presidente da instituição e cheguei lá, então, esperei assim, ó, está aqui o relatório da viagem. Quando nem acabei de dizer, ele assim, eu sabia que alguém ia escrever um livro. Disse, que livro, cara? É o relatório da nossa viagem. Eu disse, não, mas isso vai ser um livro. Eu disse, não vai ser livro, cara, é um relatório, pelo amor de Deus, não inventa. Ele insistiu tanto, eu disse, tá bom, vou pensar no assunto. Pedi para um amigo meu que já tinha escrito um livro, assim, como é que faz? Que era jornalista. Ele assim, divide em capítulos, né? A viagem tal capítulo, cidade tal capítulo. E para que fiz? Fui lá e entreguei para ele. Aqui, ó, o rascunho do livro. Ele leu e disse, não, tá muito técnico, está muito sucinto. Eu quero que tu conte as tuas experiências da viagem. Eu disse, ferrou, cara. Eu não vou falar sobre o que me aconteceu durante essa viagem. Ele disse, não, mas é isso aí que tem que sair do livro. Resisti e resolvi contar o que tinha acontecido comigo lá em Machu Picchu, né? Das minhas percepções, das minhas visões, né? De tudo que aconteceu lá. Aí saiu o primeiro livro. Depois, passado um tempo, eu já tinha pedido a minha aposentadoria, mas o processo estava enrolando muito, assim, não saía. E eu peguei e fui numa vidente que tem ali na agronômica, conversar com ela para saber por que a minha aposentadoria não saía. Se tinha alguma coisa fora do plano físico que estava me incomodando. Ela disse, não tem nada, vai sair, tranquilo, não se preocupa não que a aposentadoria vai sair. Mas os teus guias querem te dar um recado. Eu assim, epa, que guias? Então assim, vem cá, senta numa mesa, puxou, abriu umas cartas e me disse assim, estou vendo Machu Picchu. Assim, eu já fui lá. Eu estou vendo um livro. Eu já escrevi. Você está vendo o meu passado? Assim, não, eu estou vendo seu futuro. Mas eu já lhe disse, eu já fui a Machu Picchu e já escrevi um livro. Ela assim, não, você vai voltar a Machu Picchu para escrever um livro. Eu digo assim, que loucura, que história. Não pode, eu não vou voltar para escrever outro livro. Ela assim, tem mais. Ela assim, tá. Eu gostei muito da experiência e é provável que um dia eu volte a Machu Picchu. Ela assim, não, você não vai levar, não vai ser um dia, vai ser entre 60 e 90 dias. Eu pensei assim, vai ver a minha conta no Banco do Brasil como é que está. Ver se eu posso inventar de fazer viagem para fora do país agora, né? Pois bem, fui para casa e comecei a pesquisar se dava para mim viajar. Aí eu vi que eu tinha milhas. A passagem está aí. Aí quanto é que precisa? Para viajar, para o trem, passagem, entrada, não sei o quê, mas uns $1.000. Eu disse, não tem $1.000 agora sobrando para ir. Passados 2 dias, eu estou entrando no meu trabalho, uma moça me cerca na portaria e me diz assim, Adilson, eu tinha feito uma obra para ela, eu sou engenheiro civil, eu tinha feito a planta do apartamento dela, no tempo da construção, ela disse, Adilson, eu comprei a cobertura do meu prédio e eu quero mudar para lá, eu quero que tu faça a planta lá em cima, igual como fizesse aqui, porque o proprietário me permitiu levar a mobília, então se lá em cima tiver igual aqui, vai facilitar bastante. Ela assim, tem o seguinte, ele me deu 60 dias para fazer a mudança. Quanto é que tu vais me cobrar? Quando ela falou 60 dias, acendeu uma lâmpada, né? Quanto é que tu vais me cobrar? Eu disse, $1.000, tu me paga pelo projeto? Ela disse, pago. Tá bom, então daqui a 60 dias tu me dá isso em dólar, que eu vou precisar para fazer uma viagem. E aí eu ia para Machu Picchu em 60 dias, toquei a obra dela, tudo direitinho. Aí assim, o que eu vou fazer em Machu Picchu, meu Deus? Eu já disse tudo na primeira viagem, né? Aí fui consultar uma psicóloga que também é vidente, né? E ela me deu umas dicas. Não, Adilson, não te preocupa não, tu vai estar sempre acompanhado. Eu disse, guria, eu não sou vidente, como é que eu vou falar com o espírito se eu não vejo, né? Disse, não é espírito não, é gente mesmo encarnada que vai estar sempre ao teu lado te ajudando. Tu vais falar sobre a religiosidade do povo andino. Eu disse, mas eu não manjo disso. Xamanismo não é comigo, né? Eu sou cristão, eu manjo de evangelho, xamanismo não é comigo. Disse, não, relaxa, vão te dizer tudo. Vai ser assim, tu vais encontrar gente, me deu toda a dica do que ia acontecer. E eu fui para lá, sem saber nada, e no primeiro dia
eu esbarro num cidadão dentro da primeira ruína que eu fui, e o cara se apresentou como sendo um guia de sítio, que conhecia a história do lugar pelos ancestrais e tal, né? Assim, essa é uma história diferente daquilo que os outros falam, né? E aí saiu o segundo livro, saiu. E depois, mais tarde, escrevi o terceiro, o quarto, o quinto. E no quinto, o sexto comecei e parei, porque nessa época, uns 5 anos atrás, eu inventei de criar um blog. E aí, no blog, ficou muito mais fácil de atingir pessoas, né? Mas eu não sabia o que ia acontecer. Eu criei o blog e joguei no ar. Um mês depois, eu vi que o meu blog era lido no mundo todo. E eu fiquei surpreso, assim, meu Deus, como assim? Era lido no mundo todo. E aí eu me empolguei e botei lá, tem 170 textos no blog, né? E fui. Depois, mais tarde, com as minhas palestras gravadas, e depois no tempo da pandemia também, que eu fiz muita palestra em casa, eu criei um canal no YouTube, né, onde botei minhas palestras. Então, com essa história de botar palestra no YouTube e no blog, eu realmente deixei essa questão de escrever livros de lado, porque eu estou... E também, depois de algum tempo que eu já estava trabalhando no núcleo, começaram a me chamar para fazer palestra em outros lugares. Então, como eu faço palestra em muitos lugares, tem blog e tem... Então, tem muita informação já que eu passo, que não necessariamente precisa ser de livro, até porque hoje em dia as pessoas leem bem menos do que liam antigamente, né? Então, eu estou tranquilo que eu estou fazendo minhas palestras pela grande Florianópolis inteira, levando o Evangelho em todos os lugares, fazendo meu trabalho, que aquilo que os Espíritos disseram para mim lá, na minha iniciação, eles disseram que a principal ferramenta minha ia ser a palavra, que eu ia curar através da palavra. Não entendi como podia ser isso, mas lá no Núcleo Espírita Nosso Lar, um dia um indivíduo me cercou na saída e me disse: eu vim assistir a sua palestra porque o meu pai me disse que se curou ouvindo a tua palestra. Eu disse: é? Nossa, então aquilo que me disseram tem sentido, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu digo nas palestras, mexe com as pessoas que acabam fazendo processos internos, né? De modificação, e com isso acabam se curando. Muito bem. História bem bonita, ao longo muito bonita. Vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo agora. Vamos lá, me diga. Tirar nossas dúvidas sobre isso tudo é Espiritismo. Sim, mas aquelas dúvidas populares. Né? Essa do disco voador. Gostaste do disco voador? Eu estou pensando no disco voador até agora. É mesmo? Porque tá todo mundo vendo disco voador agora, né? Agora tá uma onda, é verdade. Todo mundo vindo disco voador, vai ver. Como o senhor falou, tinha muita gente aqui, né? De repente começaram a levar, vir em massa para levar esse pessoal para lá. Isso, e continua levando. Tá super lotando o lugar aqui. Teve um filme, né, que foi famoso, que é o filme sobre o nosso lar, né? Um dos livros do Chico Xavier. O primeiro filme muito bom. Muito bom. O segundo eu já... Eu não gostei. O segundo também não entrou muito. Tinha muito figurino e pouca história. Né? Pouca história, exatamente, eu concordo com o senhor. Muito figurino e pouca história. Eu gostei muito do primeiro, sim, né? Sim. Sobre a história do médico, tudo que ele passou ali chama-se de umbral aquilo, né? Tudo aquilo ali, então, ele seria verídico. Toda essa passagem, esse rito de passagem até ele chegar na colônia é verídico. Isso funciona para todas as pessoas? Não. Cada ser humano tem um processo. Cada ser humano está na Terra por uma razão. Sim. Nós viemos aqui para fazer um processo de desenvolvimento nosso, né? Eu estou aqui unicamente para cuidar do meu desenvolvimento pessoal. O que é esse desenvolvimento pessoal? É aumentar a minha capacidade de amar. Quanto mais eu sou amoroso, mais a minha energia cresce. E quanto mais essa energia cresce, eu ascendo a outros patamares superiores, né? Para isso nós estamos aqui. Isso Jesus disse. Ama o próximo como a ti mesmo, certo? É a lei básica do espiritismo, do cristianismo. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, nesse processo, cada um tem um padrão, cada um cresce, cada um evolui. Há pessoas que não entram nessa onda de amar, elas entram numa onda de odiar, né? Entram no processo contrário. Mas tanto luz e sombra são criações do mesmo Deus e todos podem escolher se querem seguir por esse caminho ou por aquele. Todos os caminhos têm aprendizado. Mas aquele que escolhe
andar pelo caminho mais difícil, porque acha que no mais difícil vai aprender mais, ele acaba reduzindo a sua vibração, sabe? E quando ele desencarna, ele vai para onde? Para um lugar que tem uma vibração igual a que ele tinha aqui. Ou seja, não muda nada. Ele tira o corpo, mas a vibração, a energia dele ficou ali, densa, mais pesada. Ele vai para onde? Para esse lugar mais pesado que chamam de umbral. Certo? Então ele fica lá nesse umbral até despertar, que entendeu que entrou numa furada, e então ele vai fazer um processo de querer sair dali para um processo maior. Aí ele vai ter uma oportunidade de sair para um lugar melhor. Ou ele vai para um lugar melhor dentro mesmo do plano espiritual, ou ele reencarna e volta para fazer o processo todo novamente. Então tem umbrais mais pesados, tem umbrais menos pesados, porque existe uma variação muito grande dessa vibração entre o estado de luz plena e o estado de escuridão plena, tem uma variedade muito grande, né? Então, lá fora do corpo físico, do plano físico, também existem lugares com todos esses níveis. Planetas que são mais densos, planetas que são mais brilhantes, e cidades e umbrais em vários níveis de vibração. Então você vai para onde? Para onde está a sua vibração, sabe? A sintonia, você vai para onde tem sintonia. Se você cresceu, evoluiu, se tornou um cara amoroso, um cara legal, que expande energia, quando você desencarna, você vai para um lugar que tem uma energia assim alta. Entendeu? E assim... Não tem escolha. Não tem alguém dizendo, você vai para cá. Não, não, não. Ninguém me diz, ninguém me julga para onde eu vou. Eu vou na sintonia daquilo que eu sou. Eu achava que tinha um cara na porta fazendo um questionário, dizendo, cara, tu fizesse isso. Não, não tem ninguém fazendo isso. Todas as tuas histórias que tu fizesse, de bom ou de ruim, fica gravado em ti, como fica um disco rígido do computador, né? Então, fica gravado em ti mesmo. Então vamos dizer que o céu seria a colônia. O céu é um lugar maravilhoso e amoroso onde só tem luz. Não precisa ser uma colônia. Pode ser um outro planeta, pode ser qualquer outro lugar. Não necessariamente tem que ser uma colônia. Pode ser uma cidade, pode ser uma colônia de luz, iluminada, aquelas boas. É o maior patamar que possa chegar o espírito evoluído? Não existe o lugar máximo onde você pode chegar. O crescimento do ser humano é infinito. Você sai de onde você está, a sua meta é chegar a Deus. Certo? Então aí você Deus está onde? Em todo lugar. Sim, ótimo. Boa. Em todo lugar, ele é luz, ele é amor, em todo lugar. Então é assim, você cresce até você se tornar o amor, entendeu? Que aí você é plena luz, plena sabedoria. E aí você vai estar num patamar, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo isso aí são gradações de conhecimento, de emanações amorosas. Você vai crescendo e vai chegar lá. Um dia chega lá, todos chegaremos lá. Todos um dia chegaremos lá. Nesse lugar. Não importa quantas vidas você passar. Não, você pode passar 1, 5 mil, 3 milhões, 4 trilhões de vidas que você venha na Terra, em qualquer planeta, a tua meta é sempre crescer. Um dia chega lá. Mas tem neguinho aí que gosta de patinar. de ficar. Quando o espírito ele reencarna, ele esquece tudo que está atrás dele ali. Começa uma nova fase, né? É isso. Existe. Quando a gente reencarna, a gente passa por um processo de esquecimento. A gente não lembra nada do que aconteceu no passado. Por que existe crianças que conseguem lembrar... Caramba, rapaz. Rapaz, eu tenho visto cada coisa fantástica. Pois é, Nas eu já ouvi. Crianças então, lembrando tá bom, do passado. Tá bom, eu te disse que nós trabalhamos naquele processo de limpeza planetária, porque estamos numa fase de transição. Certo. Que é transição? Segundo Kardec, uma água porque existem 5 níveis de mundos. Não é? O primeiro lá é aquele de provas, o mundo de... esqueci agora o nome. O mais difícil, aquele onde estão as tribos mais pesadas, né? Por onde nós já passamos, onde é olho no olho, dente no dente, as pessoas se devoram e tal. Existem mundos assim, nós já passamos por lá. Então a gente passa para esse de provas e expiações, que já é melhor do que aquele, porque a gente já conhece o amor. Ainda tem muito ódio, né? Depois passa para um plano maior, onde tem predominantemente amor. Então, é o lugar que eu estou sonhando ir para lá, rápido. Depois tem outros mais avançados ainda e tem os celestiais, os mundos felizes, que é lá em cima, onde está aquela espiritualidade, que são os nossos anjos dos sonhos, aqueles que são puro amor. Nós estamos indo para lá.
de processo, de temporada em temporada a gente vai subindo. Nós estamos agora na transição de provas e expiações para o mundo de regeneração. O que é que acontece no mundo de regeneração? As pessoas são muito mais inteligentes, são muito mais amorosas, são muito melhores do que nós somos agora. O que é que está acontecendo? Nessa transição já está nascendo a turma desse novo mundo, certo? Então as crianças de agora são muito mais amorosas, são muito mais inteligentes do que nós fomos. Eu penso assim, eu conheci o meu avô, eu vi o meu avô. Eu não tive contato com o meu avô, eu vi. Entendeu? O italiano, meu avô italiano, eu vi. Depois veio o meu pai. Então, meu pai, que saiu de casa muito cedo, porque houve muita troca de esposas que elas iam morrendo, meu pai acabou indo morar com a tia, porque morreu a mãe dele e tal. Então, ele não teve muita aproximação com o pai, muita amorosidade, muito relacionamento com o pai. Chegou em nós. Também um pouco melhor, né? Mas não tinha essa relação com o pai assim tão próxima, né? Eu até achava que meu pai nem gostava muito de mim. Quando eu tinha uns 50 anos, assim, eu vou quebrar essa história. Um dia, peguei meu pai, abracei, dei um beijo de pai, eu te amo. E fiquei surpreso quando ele disse, eu também te amo, filho. Ele nunca tinha me dito isso em 50 anos, cara. Né? Daí, como é que é a minha relação com meus filhos? Muito melhor, muito amorosa, sabe? Como é que é a minha relação com os meus netos? Tu não acredita. Como é que esses netos são? Eles me abraçam, me beijam e me dizem, vô, eu te amo. Já, eu não ensinei, eles dizem desde pequenininho. A minha neta, que está morando temporariamente lá em casa, ela acorda, passa pela sala, me diz, vem me dar um beijo e diz, vô, eu te amo. Ela vai dar uma volta, vai lá dentro, volta, me dá outro beijo e diz, vô, eu te amo. Ela me diz isso umas 10 vezes por dia. Então, é outra pessoa, é outro ser humano que está num outro nível diferente. Então, nós estamos vendo agora brotar já essa turma da nova era. Sabe aquela nova era que falava antigamente? Pois essa nova era está começando. E essas pessoas estão nascendo. E eles vêm com mais memórias da vida passada. Então, tu vai no YouTube e tem menino de 2, 3 anos tocando piano, certo? Tocando guitarra, cantando. Essa minha neta, com 8 anos, começou a tocar piano. Ela toca piano maravilhosamente bem. O que tu pensa que ela toca? Funk? Não, ela só toca música clássica. Schubert, Mozart. Ela só toca música clássica maravilhosamente bem. Ela tocando o Lago dos Cisnes, eu fico babando. Maravilhoso que é. Entendeu? Com 8 anos. Ela agora já está com 12, mas ela já está tocando desde os Mesmo assim. Com 12. Cara, ela toca aquelas músicas que eu fico, meu Deus, como é que... E só de ouvido, não tem partitura. E tem aquelas músicas que são longas, né? As músicas clássicas são longas, ela toca aquilo do começo ao fim, maravilhosamente bem. Eu fico assim, coisa linda. O que é isso? Já é a turma da nova era. Estamos na Isso é o que explica, então, essas crianças estarem... Sim. Tem algumas pessoas dizem que são as crianças superdotadas. Sim, aí chamam de criança cristal, criança índigo, criança não sei o quê. Isso. Aí dizem que vem a turma dos índicos, que começou lá na década de 50, quando eu nasci, né? Certo, eu sou o índigo, porque eu sou azul, não sei o quê. E aí depois vem as crianças cristal, as crianças não sei o quê. Tem gente que dá nomenclatura para essas novas levas de criança que estão chegando, né? Mas é maravilhoso olhar as crianças de hoje. Eu babo. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente agora. Existe hoje, eu não sou uma pessoa que sou apegado à religião, né? Mas existe, eu sou cristão, gosto da palavra de Cristo. É isso que basta. Mas cada religião, cada congregação tem a sua ideologia de como funciona o mundo de Deus, né? Isso é uma coisa complexa, né? E às vezes acaba virando fanatismo, né? Porque isso é a ideia que eles fazem. Exato. Como funciona isso? Porque o Espiritismo ele tem essa ideia, ele passa essa ideia da reencarnação, né? De espíritos estarem aos nossos redores. Nós temos espíritos zombeteiros também, né? Tem de tudo, todo tipo. Então, eu ainda vou chegar nessa parte. Mas o Espiritismo prega essa parte. O cristianismo, não o catolicismo, né? Quando Cristo... Você me falou agora sobre a questão da parte celestial, eu lembrei de uma passagem que Tiago e o irmão dele pediam a Cristo para sentar ao seu lado, né? E Cristo falou, vocês não sabem o que me pedem, né? Porque é uma
Sim, sim, ele veio de um patamar Muito superior, né? Muito mais alto. Jesus já era um espírito bem mais evoluído do que nós. Aham, Né? então, Então ele veio aqui para dar essa força que deu, né? Revolucionou com aquela simplicidade, com aquelas palavras simples, falando em parábolas, olha só. Porque parábola pode ser interpretada à medida que você vai ampliando a sua consciência, você interpreta aquelas parábolas de forma diferente. Então, esse conhecimento vai crescendo com o tempo. É fantástico, eu sou fãzaço de Jesus. nós estamos dois. Somos dois, porque eu também sou fã do homem. E você falou do cristianismo e do espiritismo. Então, é bom lembrar o seguinte, ó, o espiritismo é uma mescla de ciência, religião e filosofia. E é pautado exclusivamente nos ensinamentos de Jesus. O espiritismo é uma filosofia, uma religião cristã, baseada no Evangelho. O espiritismo, kardecista, né? Porque quando você fala em espiritismo, existe uma gama de formas de espiritismo, né? Umbanda, Quimbanda, e tem os espiritismos mais ligados aos livros, tal, né? Os médios, não sei o quê, e tem o cristianismo, o espiritismo puro, que é cristianismo puro, não tem outra coisa. O kardecismo, então, ele é baseado em cima É nesse espiritismo que eu me encaixo, nesse espiritismo que é pura tradução do Evangelho, sabe? de Cristo. Sim, essa é a minha base, é disso que eu falo nas minhas palestras. Eu não fujo para outras teorias. Não, eu me concentro naquilo que Jesus ensinou. E como você vê Cristo? Como é que eu vejo Jesus? Como você vê Cristo? Como você o vê? Você o vê como um filósofo que veio à Terra? Jesus? Ou você vê... Você está falando de Jesus? Ou como realmente é o Filho do Homem? Ele é filho do homem, do homem. Essa história de filho de Deus, ele diz todos vocês são, todos nós somos filhos de Deus. Né? Jesus é um espírito muito evoluído. Alguns dizem que é o governador da Terra, eu não afirmo isso, porque eu não sei. Muito evoluído, que veio na Terra com a missão de pregar, de fazer ensinamentos. Né? Um homem, como nós. Um espírito normal, como nós. Não tem nada de especial, do meu ponto de vista. Aquela história de que dentro da religião católica, diz que é Jesus, é filho de Deus, não sei, sabe? Não, eu não consigo ver assim. Eu falo com Jesus como falo contigo aqui agora. Eu sento do lado e daí, cara, vamos conversar? Eu sou ousado de botar Jesus no meu pensamento, do meu lado e conversar com ele, sabe? Assim, eu não tenho essa história de botar Jesus lá no alto e eu aqui embaixo. Não, ele é um ser tal qual eu sou e ele disse isso. Eu não estou querendo inventar. Ele disse que nós éramos todos filhos de Deus. Se somos todos filhos de Deus, ele é meu irmão. Se ele é meu irmão, vamos sentar e conversar. Quando ele diz que ele e o Pai são um só? Eu e o Pai também somos um só. Eu e Deus, eu e você somos um só. Sabe? Estamos aqui em consciências separadas, fazendo um processo de crescimento. Mas todos nós somos filhos de Deus, somos emanações do mesmo Deus. Eu e os cachorros e os elefantes também somos tudo uma coisa só. Todos emanações do mesmo Deus. Eu e as árvores que tem no caminho e as pedras somos todos emanações do mesmo Deus. Somos todos uma coisa só. Por isso precisamos respeitar todos e tudo. Porque temos todos a mesma origem. A emanação amorosa de Deus. Então aquela parte da ressurreição de Cristo, em que ele... Ele ressuscitou, que nem nós também já ressuscitamos. Estamos aqui. Porque nós já morremos, né? Mas Cristo não encarnou. Não reencarnou. Então ele apareceu em espírito para os amigos dele que conseguiam ver. E eles viram e conversaram com ele. Assim como também os videntes que eu conheço também conversam com os espíritos. Não é? Ele ressuscitou, ou seja, ele morreu, não sei onde é que ele foi, ele voltou lá para conversar com os caras e dar os retoques finais. Estamos indo embora, fica assim, assado, Deus as notícias finais e foi em frente. Não sei onde ele está. Mas em qualquer lugar que ele está, ele também está aqui. Porque nós, todos os seres humanos, todos os espíritos, podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Sabe? Não. Oh, yes! Nós podemos, em desdobramento, estar em outros lugares. Aonde estiver o meu pensamento, lá eu estou, em espírito. Quanto mais você evolui, em mais lugares você pode estar.
quanto mais você evolui e mais lugares você pode estar. Estou repetindo. Quando você chega lá perto de Deus, você pode estar em todo o universo, porque Deus está em todo o universo. Entendeu? Agora estou entendendo. Que loucura! Ah, sim. Então nós estamos aqui, mas podemos estar em desdobramento em outro lugar fazendo outra coisa. Por isso que às vezes a gente está em casa e de repente se sente assim meio, sabe, estranho. Você não sabe, teu pensamento andou voando para algum lugar e lá tu estás nesse lugar. Correndo o risco de ser agredido, ser tocado pelas energias que existem no lugar, e aí você recebe aquela carga energética de lá de onde você andou se fiando. Por isso, orai E vigiai. Cuida desse pensamento, para não ficar voando por aí. Jesus falou isso, não falou? Orai e vigiai. Ele falou quando foi fazer a sua oração para Deus antes da crucificação, né? Orai e vigiai. A última palestra minha foi sobre isso. Olha que loucura. Ainda estou pensando no disco voador, mas vamos aqui. Que é? Conta aí, qual é a do disco voador? Não, essa foi uma surpresa, né? O quê? O disco voador. Eu falar do disco voador? As pessoas saem em nave. Está todo mundo vendo por aí. Pois Está todo mundo vendo? Tá. Acho que está aparecendo pela Terra. E vai aparecer mais ainda, porque nós nessa fase de transição, muita gente de fora vem para ajudar nessa fase. Qual é a quantidade, se existe uma quantidade de reencarnação? Quantas vezes você pode reencarnar? Tem um limite para isso? Você. Tu tens uma chance de fazer 4 vezes aí, amigo. Se em 4 vezes tu não der, a gente desiste. Voltamos a falar dos níveis de evolução do ser humano. Nós estamos, se fosse uma escola com 5 séries, lá no primário, primeira, segunda, terceira, quinta série, nós estamos na segunda série. Certo? Então você vai ficar reencarnando nesse tipo de existência que nós temos aqui, até você poder passar para essa... Só que tem um limite de tempo agora para encerrar essa fase e começar a fase nova. Sim. Então, se nós chegamos agora, vai ter um dia que isso vai encerrar essa fase. Você foi embora para outro lugar. Se você não evoluiu, não atingiu esse nível existencial de vibração dessa nova fase da Terra, sinto muito, você vai vibrar no outro lugar, compatível com a sua vibração. Não sei onde é que é. Não sei se lá não sei se lá tem dinossauro. Vai transferido para outra escola? Não vai para outra escola, outro lugar. O universo é imenso, né? Tem muitas escolas por aí. Vai aprender em outro lugar. Quem será que coordena isso? Dizem que quando a gente sai e vai para um outro lugar, nós vamos sempre para um lugar pior do que o nosso. Mas nós chegamos lá como aquele cara que sabe... É sério? Pior que o Brasil ainda? Jesus! Você é louco! Mas você chega lá como professor, cara, o cara que sabe. O cara que sabe que não aprendeu. Não, mas sabe mais do que aqueles que estão lá, né? Você já vai ensinar. É o que dizem, né? Rapaz, que loucura. Eu não sabia nada disso. Então cara. Você vai ficar aqui reencarnando, a tal da roda de Sansara. Tá, mas só tem... Roda de Sansara. No budismo, eles falam da roda de Sansara. É que você entra nessa de reencarnação e não sai disso. Porque você não se toca que cada reencarnação é para crescer. Então você vem e faz as mesmas coisas. Mas quem tem que tocar isso é o espírito. Você vem aqui e faz as mesmas coisas que sempre fez e volta e fica assim, vai e volta, vai e volta e não desperta. Não entende que não é para ficar indo e voltando. É para aprender alguma coisa aqui e mudar para um plano superior. Não é? Mas por que volta? Por que fica volta? Volta porque se você não tem capacidade, se a sua vibração não atingiu um patamar diferente, você não vai para esse outro patamar, não desiste. Você volta para esse patamar daqui, a tua vibração está compatível com esse ambiente aqui, você fica aqui. Que seria o amor. Eu não falei que quando você desencarna, você vai para onde a tua vibração é compatível? Pois é, tu desencarnasse com a vibração compatível, tu é da Terra, tu volta para a Terra. Aí tu volta. Entendeu? Você não vai para frente. Então, nós precisamos aprender, enquanto estamos aqui, nós temos chance de aprender. Sim. De reformular o nosso comportamento, o nosso pensamento e as nossas atitudes. É a partir do momento que nós nos convencemos de que as nossas atitudes precisam mudar para refletir mais amorosidade, é que então nós conseguimos expandir a nossa luz. Aí, então quando eu sair daqui eu vou para um lugarzinho melhor. Buscai o reino de Deus e as outras coisas serão... Do you understand me? To understand me. Mas se nós não mudamos as nossas atitudes,
ficamos repetindo o mesmo nhaco-nhaco, sabe? Nós não saímos daqui, porque a nossa vibração é compatível com a Terra aqui. E a Terra está nesse padrão ainda, mas ela está mudando. Só que se a Terra mudar agora de padrão para uma energia maior, nós vamos ficar incompatíveis com a Terra e nós vamos ter que procurar um outro lugar, né? Não sei onde é que vai ser. Pior que aqui. Nem sei que galáxia que é isso, não sei. O Chico Xavier chamou esse lugar de Quiron. Não sei se é, nunca fui lá. Que é onde é pior do que a Terra? Quiron. Para onde esse povo está sendo levado. Esse povo que não consegue evoluir. Há outros que dizem que vão para Nibiru. Eu também não sei se vão para Nibiru. Que é o povo onde não consegue evoluir vai para esse lugar. Não consegue evoluir ou vibrar nessa... Mas sabe o que é Nibiru? Os Anunnaki? É os Anunnaki, tá ligado? Uhum. É. Ele sabe, tu não sabe, não? Os Anunnaki? É. Quem botou o homem aqui na Terra? Né? Se for procurar essa pesquisa, tu vais ler a respeito desse assunto. Que os sumérios tinham lá escrito toda a historinha de como foi que o homem veio para a Terra. Diz que nós temos um planeta, o 12º, que a órbita dele é perpendicular à órbita dos outros planetas, né? Enquanto nós giramos num plano assim, esse planeta gira assim. Ele passa aqui a cada 3.600 anos. Dizem que quando ele passa aqui, ele leva um monte de gente junto. Esse pessoal que vibra na... E que foi uma vez, esse povo lá da antiguidade, que agora me fugiu o nome, já disse, esqueci, que eles vieram para a Terra. Os Anunnakis? Não, os Anunnaki são os caras de fora, né? Depois sai. Que eles vieram para a Terra para buscar ouro, porque eles precisavam de ouro para espalhar na atmosfera dele, que estava tendo um problema lá. E eles vieram aqui, encontraram ouro nos rios ali da Arábia, e depois viram que tinha pouco, começaram a cavar no subsolo da África, onde tinha muita mina de ouro, e eles trouxeram muita gente do planeta deles para fazer essa escavação. Esse povo se rebelou, porque estava lá 500 anos cavando lá embaixo da terra, e aí para resolver essa situação eles pegaram aquele macaco que já estava andando em pé, assim, já estava mais evoluído, e fizeram uma mudança genética nesse macaco e transformaram ele naquele homem primitivo, né? Que botaram ele para trabalhar nas minas, aí levaram o pessoal deles de volta. E aí esse ser que foi criado continuou sendo modificado geneticamente até que se transformou nessa maravilha que somos nós. Isso é a ciência que fala. Isso é... Essa é a ciência, esse é, eles estão falando lá da ciência. Isso não é a ciência que fala, isso são os autores que conseguiram ler as escritas dos sumérios. Não é? Sumérios. Então já cai por terra Adão e Eva. Era Adão e Eva, né? Só que não é aquele Adão e Eva que tu estudas na Bíblia. Não comeu a maçãzinha, não viu a cobra. É engraçado que muito que tu vê na Bíblia tem bastante relação. Sim, toda a história que tem da Bíblia, tudo que tem na Bíblia, veio lá do tempo dos Sumérios. Só que criaram uma versão romantizada que não conta a verdade. Mas se tu for pegar os livros da Suméria, tu vai ver que muita coisa que eles diziam lá está escrito ali sim, com outras palavras mais. O Adão está lá escrito, o Adamus. É. Adamus é o nome que eles chamam Sumério. Recomendo o livro 12º Planeta, para começar a entender isso. Boa. Certo? Vou ler isso aí. Aí tu vai entender o começo da história. Depois dali, então, tu vai conhecer mais a respeito do assunto. Isso não acaba com a crença? De quê? Por exemplo, se isso vem sendo revelado, porque as pessoas vivem baseadas em crenças, né? Sim. Né? O evangélico, o espírita não estou falando agora não tanto, mas as outras religiões, o budismo, vivem baseados em crenças. Isso não derrubaria essa crença, principalmente essa crença católica, de que tudo que se baseou no romantismo da Bíblia era verdade, agora não é verdade? Isso não viria um conflito, conflito espiritual, vamos dizer assim, conflito cristão? Mas aí essa história romântica que tu disseste era de interesse de quem? De quem? Quem tinha esse interesse de contar essa história? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque fica complicado falar.
Mas isso alguém tinha interesse de contar essa história para poder manipular as pessoas dentro daquele sistema. Não é? Se você consegue se livrar disso, você tem a mente aberta para entender as coisas que acontecem. E consegue olhar para a história da humanidade sob outra ótica, que não nega nada da existência de Deus, nada disso, porque houve uma evolução. Os espíritos começaram a vir encarnar na Terra porque agora tinha um corpo compatível para fazer o trabalho aqui, né? Então, Jesus não disse que desceu aquela luz sobre os homens, né? Aquilo era o batismo. Sim. Isso é uma interpretação, né? Os espíritos começaram a vir à Terra porque agora tinham um corpo compatível para poder fazer um trabalho de desenvolvimento, né? E começaram a habitar a Terra. Isso faz tempo, né? Faz tempo. Até isso faz tempo. Muito tempo. Muito tempo. A Terra já passou por muitas modificações geológicas, que soterrou muitas civilizações, né? E a nossa é muito recente, né? Tem gente com medo de que haja outra movimentação dessa e que a gente vá para o espaço. Mas eu não sei se isso vai acontecer assim agora, não. Mas tem muita gente temendo, porque Jesus disse que um dia haveria algumas mudanças, né? Que haveriam falsos cristos, falsos profetas, haveria alterações na superfície da Terra, o sol escureceria, a luz perderia seu brilho, né? Mas nada disso seria o fim. Só seria o fim dessa era, com a volta dele, quando o Evangelho estivesse sendo pregado em todo o globo. Está lá escrito no Evangelho isso, né? E aí eu digo para ti assim, ó, eu fiz o blog, e o meu blog é lido no mundo inteiro, entende? Então, quando eu me dei conta disso, eu me dei conta que o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Então, acho que aquilo que Jesus falou... A Bíblia ela é mundial, né? Aquilo que Jesus falou, que um dia aconteceria uma mudança significativa, eu acho que está em vias de acontecer, porque o último item dele seria quando o Evangelho estiver sendo pregado no planeta todo. Com a internet, tudo voa pelo planeta inteiro. Então, eu acho que nós estamos prestes a ter umas alterações significativas. E aí, voltando à nossa conversa sobre as crianças, elas são um sinal de que está havendo uma mudança significativa, certo? De que nós estamos realmente passando para essa era chamada de regeneração. Isso tudo é interligado. O Espiritismo é aberto para esse tipo de informação, né? Outras religiões não. Exatamente, é isso. Onde eu estava, por isso que eu fiz aquela pergunta. O Espiritismo ele nasceu do hinduísmo. O Espiritismo é uma versão ocidental do hinduísmo, né? Por isso tem de onde vem a reencarnação, o conhecimento da reencarnação. E dentro do catolicismo tinha reencarnação lá adotada até o ano 500 e pouco, quando ele foi cortado da Bíblia, né? Mas mesmo assim, se você vai ler o Evangelho, tem uma hora que Jesus disse, quem dizem que eu sou? E Jesus não diz isso? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que, eles respondem, uns dizem que você é Daniel, outros dizem que você é João Batista. O que ele está querendo dizer, quem eu sou? Quem é esse espírito que eu sou agora que fui no passado? Não é? Se ele está dizendo isso, ele está falando de reencarnação. Dizem que você é Daniel. Quem é Daniel? É um cara que já existiu há 1000 anos antes, não é? Que você é João Batista. Mas João Batista tinha morrido agora há pouco tempo, não podia ser já Jesus, né? Sim. Mas ele disse, quem dizem que eu sou? O único que falou que ele era Pedro, né? Pedro falou que ele era Cristo, né? O filho de Deus. Filho de Deus. Então, assim, quem diz que eu sou? Ele estava dizendo assim, quem diz que eu sou? Aí as pessoas respondem, dizem que você é Daniel. O que significa isso? Que eles admitiam a reencarnação, tá dizendo que ele era a nova versão do Daniel, o profeta. Está lá, isso não tiraram do Evangelho. Entendeu? Entendi. Que loucura. É legal. É legal pra caramba. Bem diferente do que eu imaginava. Sim, rapaz, olha só. Eu, quando comecei esse meu processo lá, da minha iniciação lá
em Águas Mornas, né? Aham. Daí para frente, cara, eu estudei muito, eu li muito, sabe? Porque eu me empolguei com a história de conhecer as coisas, né? Então, quando hoje você me vê fazendo uma palestra, eu não faço uma palestra baseada nos ensinamentos do Espiritismo, do Kardecismo. Eu falo daquilo que eu acumulei de conhecimento desde que comecei a minha história lá, aos 30 anos de idade, né? Então, a minha visão do mundo é a minha visão do mundo baseada em todo o conhecimento que eu tive durante esse tempo. Então, não dá para comparar com a visão de uma pessoa que nunca leu nada, que nunca se interessou por nada. Ele vê o mundo de um jeito, eu vejo de outro. O mundo dele existe? Também existe, mas o meu também existe e é diferente. Né? Certo? Que cada um foca e faz o seu mundo a partir daquelas coisas que conhece e que consegue se ancorar nas coisas, né? O cara que é mais materialista se ancora nas coisas que tem, nas coisas que sabe. O espiritualista se ancora mais naquilo que sente, que percebe, que sabe que é diferente. Vive no mesmo planeta, um do lado do outro, mas cada um num mundo diferente, embora viva no mesmo planeta. Mundos diferentes, vivendo no mesmo planeta e às vezes até dentro da mesma casa. As pessoas vivem às vezes em mundos diferentes, porque as referências para a sua vida são outras diferentes, diferente da outra pessoa que está do lado. Não é? Entendeu? Mas a gente convive numa boa. Porque há pontos em comum, né? Que a gente convive, né? Marido e mulher, um pode viver num mundo, outro no outro, mas tem aquelas coisas que são próprias da convivência do marido e da mulher. E eles vivem esse mundo particular, que é o do casamento deles, da família. Fora daí, o cara vive num lugar e a mulher vive no outro, na mente, né? Muito bem. Para isso nós temos vários livros que podem nos dar um pouco mais de... Falando aqui dos livros, ó, vou te mostrar os outros livros que eu escrevi. Tem esse aqui que se chama Carta de Zeca Schwartz, onde eu falo de um homem que teve câncer de próstata e de como ele se curou quando conheceu, quando entendeu porque tinha feito esse câncer. Né? Depois eu escrevi Mundos Entrelaçados. Esse livro, quando eu fui escrever, eu achei que eu ia escrever uma coisa, que eu ia escrever uma história de um indivíduo que veio da Espanha e que colonizou aqui a América Latina, aqui, né? Eu tinha achado interessante o fato de dizer que esse cara era uma reencarnação de um imperador inca, tal. Eu achei que eu ia pegar esse gancho e ia contar essa história. E aí eu fiz o primeiro capítulo, lá pelo quarto capítulo eu não tinha falado do cara ainda. Aí eu disse, eu acho que não, estou escrevendo outra coisa. E aí eu desisti de pensar no tal do cara e segui O que tinha que seguir o que ali. tinha que seguir. Saiu esse livro aqui que conta um pouco da história da minha iniciação e de uma experiência que eu vivi. Nildos? Tem lá uns discos voadores e tudo. Vai lá. Mundos. E depois eu escrevi Mundos Entrelaçados. E depois escrevi esse sobre o amor. Né? Uma vez um amigo me disse que me via acompanhado de um espírito há muito tempo, desde que eu tinha ido ao Peru a primeira vez, que esse cara estava sempre perto de mim e que esse cara queria escrever um livro comigo. Eu disse, é mesmo? E por que ele não aparece? Né? Ele disse, não, ele disse para ti ir lá na Inglaterra, num lugar que eu até tenho isso aí escrito, psicografado, eu vou te passar. Ele me passou a tal da psicografia e aí eu li, mas ele não fala inglês e aquilo que ele entendeu, ele escreveu como foi pronunciado, né? Mas eu lendo, eu traduzi aquilo para o inglês e descobri onde é que era. Aquilo chamava-se Castelo de Kenilworth, na cidade de Kenilworth, lá que fica aos 100 km de Londres. Eu disse, não, eu vou na Inglaterra de jeito nenhum. Não tenho afinidade com a Inglaterra e tal. Aí eu passei por um processo bem delicado. Eu tive depressão. E quando eu fiquei na depressão, isso durou uns 6 meses. Durante esse tempo que eu me tratei, me curei, graças a Deus, eu disse, quando eu ficar bom, eu vou na Inglaterra. Eu acho que foi uma forçada de barra que deram para mim decidir ir lá, né? E eu fui lá nesse castelo, conheci,
E fiquei lá 3 dias lá, anotando, escrevendo tudo que vinha na cabeça, e daí saiu o livro, o meu último livro, que chama-se Sobre o Amor. Tá? Sobre o amor. Sobre o amor. O que os espíritas falam sobre o amor? O amor? O amor carnal, homem e mulher. Carnal. O amor carnal? Ou ele é um amor espiritual? Ou no espiritismo também se acredita em alma gêmea? Almas gêmeas, existem almas que... existe uma coisa chamada fractais de alma. Oh, Isso tu não ouviu falar. não. É. Olha, depois que eu comecei essa entrevista aqui, eu não ouvi falar em nada. Fractais de alma, o que significa isso? Eu gostei muito quando escutei isso e passei a entender algumas coisas que não tinha entendido ainda. Significa assim, existe um espírito elevado ou uma coisa chamada mônada, que é uma força espiritual, tal, de onde saem os espíritos que vêm encarnar na Terra, né? Então, essas encarnações na Terra são todas ligadas a essa mônada ou a esse espírito evoluído que encarna hoje aqui, amanhã ali, e faz várias experiências na Terra. Uhum. Então, eles chamam isso de fractais de alma, como se todos nós, que pudéssemos estar até por aqui, fôssemos todos um fractal, ou seja, um pedaço, uma faísca desse espírito lá. Isso me ajudou a entender uma coisa que me incomodava muito, que era de que lá naquele tempo, lá em cima, nas Águas Mornas, me viram como sendo um indivíduo lá da antiguidade. Eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque eu não queria ser alguém do passado, muito menos alguém que tinha um conhecimento, que as pessoas têm uma referência muito boa a respeito da pessoa. Agora eu estou aqui, nessa minha vidinha aqui normal, né? Como é que eu vou carregar comigo esse peso de ter sido uma pessoa mais importante, ou maior, mais elevada do que eu? Isso sempre me incomodou. Mas, infelizmente, eu tive muitas comprovações de que isso era verdade. E aí eu resolvi, tá bom, é verdade, mas deixa esse assunto para lá, porque isso me incomoda. Até que eu vim a entender essa história dos fractais. Aí assim, agora aliviou. Porque assim, esse ser, de onde eu sou uma faísca, também foi aquele, você pode ser outras pessoas. Então não existe uma ligação minha com aquela experiência lá. Porque a minha experiência é única, é uma experiência desse ser, mas é uma experiência única minha, daquilo que eu estou fazendo. Não tem nada a ver com aquilo que ela fez naquela vida, nem tem nada a ver com aquilo que vai fazer numa vida futura, em outro lugar, ou quem sabe até ao mesmo tempo aqui em outro lugar. Aqui e em outro lugar ao mesmo tempo, pode ser almas gêmeas, porque têm origem no mesmo ser. Entendeu? É uma alma gêmea? Porque são almas, experiências de um mesmo ser superior que está encarnado em 2 corpos. Então, elas se assemelham muito em sensações, em experiências, porque tem experiências gravadas lá na matriz que são a mesma para os 2. Então, as pessoas se parecem muito, têm muitas coisas em comum, porque elas são experiências de um mesmo espírito. Mais ou menos, entendeu? Não entendi, muito interessante. Não, Então isso me tirou ajudou. toda a parte romântica. Então história, assim, mas não, aquela coisa do romantismo, não, vamos ser práticos, somos parte de um mesmo ser. Né? Se nós avançarmos isso para dizer que somos o que Jesus disse, todos irmãos, somos todos almas gêmeas. Mesmo uns sendo umas pestes e outros sendo bonzinhos, nós somos todos. Que um dia voltaremos todos lá para a origem, né? Se conseguir evoluir. Atingir a vibração. Isso Deus deixou por conta de cada um. Deus não julga, né? Uhum. Deus deu livre arbítrio para que nós façamos nosso processo no nosso tempo, do nosso jeito. Então você assim, mas aquilo ali é uma peste. Foi o jeito que ele achou de fazer o caminho dele. Deixa ele lá dele. Não tem nada a ver com isso. Então eu posso conviver perfeitamente com pessoas que têm vida diferente da minha, que têm outros processos, porque isso não atinge a minha, não muda a minha vida, né? Eu faço o meu processo, ele faz o processo dele. Se o meu vai ser mais rápido que o dele, eu não sei o que vai resultar daquela experiência dele. Vai que aquela experiência dele, aparentemente tão negativa, dê nele um start, né? Um salto quântico ali, ele se abre para uma experiência mais luminosa.
Então, isso derruba, como estava falando naquela hora da crença, também derruba as questões de desejos, de pedidos, que as pessoas buscam sempre fazer isso através de orações, através de uma congregação, alguma coisa do tipo. Essa questão de buscar pedidos, de desejos, anjos da guarda, por exemplo, então, isso derruba? Não, tudo existe, né? Anjos da guarda, sim, todos temos. Todos viemos para a Terra acompanhados de um outro espírito que nós chamamos de guia espiritual ou anjo da guarda. É um ser que está ao nosso lado para quando nós precisarmos dele. Eles não se metem na nossa vida, porque eles são éticos. A espiritualidade superior se baseia na ética, não na emoção. Nossos anjos da guarda estão aqui, ó, talvez sentados naquele sofá ali, nos olhando, nos apreciando. Né? Nós perguntamos alguma coisa para eles? Não, então eles só estão ali. Agora, se eu tiver uma necessidade aqui, ó, não lembro do negócio, meu irmão, me dá uma luz aí, né? Me ajuda. Daqui a pouco eu tenho um insight, sabe? Daquilo que eu queria. Eu não sei como foi que isso veio dar para aqui, mas foi ele que mandou a notícia, né? Uma vez uma senhora, eu tinha acabado de fazer uma palestra, ela estava no fundo do salão, quando eu saí que passei por lá assim, eu queria conversar com o senhor. Sentei ao lado dela e ela me disse, eu queria lhe contar uma coisa que eu vejo quando o senhor fala. Assim, conta aí, fiquei curioso. Assim, quando o senhor sobe no palco, sobe outra pessoa junto com o senhor. Eu disse, o moço que cuida do som. Ela disse, não, o moço do som fica lá no equipamento de som. Esse outro sobe junto com o senhor para o palco. O senhor vai para frente do microfone e ele fica lá no centro do palco atrás. Sua luz é grande, bonita, mas a dele atravessa o teto, vai longe. Eu disse, me conta, como é que ele é? Ela achou que eu estava perguntando da fisionomia, né? Ela assim, eu não sei porque ele veste uma roupa de padre capuchinho e ele baixa a cabeça e o capucho cobre o rosto, eu não vejo o rosto. Eu disse, bingo! O espírito que comanda o trabalho dos palestrantes e o núcleo espírita nosso lar é um espírito que se apresenta como um padre capuchinho. Aí então eu disse, bingo, é isso mesmo. Aí eu tive certeza que ele me acompanhava. Ela descreveu, eu não perguntei nada. Aí eu disse para ela assim, mas como é que funciona? Ela assim, eu não sei. Eu não entendo como é que o que ele quer sai pela sua boca, mas eu sei que o que o senhor fala vem dele. Mas eu não sei assim de explicar em palavras como é que acontece isso. O que o senhor fala vem dele, eu sinto que vem dele, mas eu não sei explicar como é que acontece. Ou seja, ele em pensamento encaminha para mim e eu recebo como se fosse pensamento meu e falo. Talvez isso esteja acontecendo aqui agora, não é? E fala, entende? Isso chama-se transmissão de pensamento, correto? Isso a gente sabe que existe, né? É uma transmissão de pensamento. Entra aqui pela parte de trás da cabeça e eu vou falando e eu nem sei que é o cara que está me mandando a informação. Mas às vezes no meio da palestra eu sinto que eu estou falando umas coisas que eu não tinha pensado antes, mas sai facilmente. E depois eu fico assim, o que eu falei hoje? Olha só. Tá certo. Então, até aí a gente chegou no anjo da guarda, né? O teu guia. O anjo da guarda, todos temos um. E a questão das orações, dos pedidos, das cara, velas? Sim. As velas, as águas, os cheiros, tudo que você usa são elementos que te ajudam a te concentrar, que ajudam a aumentar a tua fé e a tua certeza de que aquilo que estás fazendo está sendo encaminhado. Então, quando você encaminha um pedido para alguém, esse teu pensamento vai lá nesse alguém. Aliás, eu te disse, onde vai nosso pensamento, lá nós estamos, certo? Então, quando você faz uma oração convicto de que está fazendo, isso vai lá. Mas Jesus disse, orai e vigiai. Então, sempre que você quiser fazer uma oração, um pedido, um encaminhamento, primeiro vigia como é que tu estás internamente. Estás calmo, estás tranquilo, estás sereno? Então faz o teu pedido. Normalmente as pessoas fazem isso na aflição. Então desaflita primeiro, ou seja, te acalma. Te acalma, sai da aflição, entra na consciência tranquila e aí sim, de coração e de pensamento, te dirige o teu pensamento para quem tu quiseres. Para Deus, para um santo, para um guia espiritual, sei lá, para onde tu quiseres. Mas é preciso estar aqui, sabe? Não longe, não com pensamento, não com sentimentos voando por aí. Tem que estar tranquilão no teu lugar. Aí sim. Que é uma coisa... A oração vai, o pedido vai. E se vai, volta.
Fique ligado para saber como volta. Propósitos. Tudo aquilo que nós fazemos, de pedido, de propósitos que nós temos, o universo escuta e nos atende. Não faz julgamento se isso é bom ou se é ruim para nós. Atende. Se você quer uma coisa ruim, a coisa ruim acontece. Se é coisa boa acontece. Então você precisa aprender a observar os sinais quando você faz um pedido. Porque às vezes não vem, o pacote não cai do céu aqui na tua frente, né? Aquela Mercedes não cai, não entra pelo telhado e entra na sala. Não. Você vai ter que fazer alguma coisa para chegar lá. Então você vai ter a intuição do que vai fazer para chegar lá. Essa intuição você vai ver e vai observar através dos sinais que podem aparecer. Às vezes, você recebe um telefonema e você diz, pô, cara, estava pensando em ti agora. Certo? Acontece? Uma pessoa fala de um assunto, assim, pô, eu estava querendo saber disso. E a pessoa falou ali na tua frente. Né? Você liga a televisão e está lá com o acontecimento exatamente daquilo que você estava querendo saber, está acontecendo. São sinais. Você passa na rua e vê um outdoor. Pô, ó, existe esse negócio aí em tal lugar. Tá vendo? Você tinha pensado e isso aparece. Então, quem que mandou tu olhar para aquele outdoor? Sabe? Quem que te desviou a atenção? Esse pedido que está aí do lado, esse comando está por aí te ajudando a entender e observar os caminhos para onde você precisa se movimentar em direção àquilo que você deseja. Não fica sentado de braço cruzado esperando que a coisa Que caiu o pote de ouro aí do céu. sabe, Não, sabe. até aí eu tudo bem. Aí eu chego lá na oração, nos desejos, sabe? Naquilo que você faz conscientemente do que você quer. Expõe as suas necessidades, de coração, verdade, para o universo que ele te atende. Universo. É uma coisa que eu venho ouvindo falar há um bom tempo. Tudo emana para o universo. Você joga para o universo te retorna. Sim, porque o universo é todo habitado, né? É todo habitado por seres, por energias. Você joga para essas energias, para essa população infinita que existe, alguém vai te olhar e vai te atender. Alguém que faça conexão contigo. Opa, ele está precisando disso, vamos lá, dá uma mão. E aí te dá a intuição. Quando eu perguntei lá no morro qual era a mediunidade que eu tinha que desenvolver, porque podia ser evidência, podia ser audição, podia ser... Eles disseram para mim, você vai desenvolver a intuição. Com a intuição bem desenvolvida, você vai fazer tudo o que precisa fazer. Cara, intuição é uma coisa fantástica. Que você acha que às vezes é uma coisa que saiu do nada, né? Não sabe que vem de dentro de você. Sabe que aí dentro tem um cara, um espírito. Eu acredito. Sim. Tem, senão tu não estava aí falando, né? E tu conversa com esse cara. Muitas vezes a gente parece que escuta uma voz dentro da gente, né? Que fica ali, será que eu faço? Peraí. Então tá, tu já aprendeste a contar com esse cara para poder fazer as coisas que tu queres? Não. Não, porque tu sempre pede para fora. Sim. Não aprendeu a pedir para dentro. Não. Pois aqui dentro tem um cara que sabe tudo que tu precisa, porque foi o que ele veio fazer na Terra, não é? Então, ele está te usando de ferramenta para os seus desejos. Então, conversa com ele e pergunta, daí, o que eu faço agora? E deixa que isso venha à mente, venha ao peito, sei lá, sensações, pensamentos, do que vem de dentro de ti mesmo. Não é? Eu vou no centro de Umbanda que eu quero conversar com o preto velho. Tá, e o preto velho está aí dentro de ti, por que tu não fala com ele? Tem que ir lá para falar com o outro que está encarnado do outro. E o teu? Não fala nada contigo? Não escutas ele? Não, eu quero ouvir palavras. Bom, tem que precisar de alguém que vai ver o que teu espírito quer e vai traduzir para ti e que tu pensas que é o que o cara vai dizer. Na verdade, o que tu vais escutar daquele espírito que está lá encarnado, ele sabe o que está dentro de ti, que tu precisa saber, e ele vai te dizer. E tu acha que foi o cara que te disse. Não, foi tu mesmo que transmitisse para ele o que tu querias ouvir. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Mas aí tá. Você vai fazer o quê? Vai parar na frente de um espelho? E aí, cara? Até espelho é uma boa para você olhar dentro dos olhos assim e dar uma tchau. Ele fizesse isso. Dá um susto às vezes, né? Às vezes a gente fica... se eu paro no espelho e olho nos meus olhos, minha fisionomia se modifica, vira outra, eu levo cada susto. Nunca fiz isso. Eu já fiz, já me assustei algumas vezes. Estamos de tempo aí. Muito bem.
Tem tanta coisa para perguntar, o tempo está estourando? Tá 1h25 já. Tem Opa. muita coisa para perguntar. O então vai espiritismo é muito amplo, cara. Não, dá para conversar até amanhã. Não paramos. Caraca, que coisa gostosa isso, cara. É uma entrevista que eu queria muito mesmo, porque, olha, tem muita coisa para Consegui. saber. Aliás, é muita coisa que eu não sabia. Deixa eu lhe perguntar, a tia é viva ainda? Não, morreu faz uns 10 anos, que pena. Poxa vida, né? Ela, Que ela acertou, ela né? me ajudou em várias vezes, assim, tá? Ela me disse cada coisa que me arrepiou. Nossa, mas muito, muito Era interessante. muito querida ela. Adilson, nosso tempo estourou, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? E vamos fazer o segundo aí, vamos fazer um 2? Bom, pode ser, Fazer um 2? né? E a gente então, você pensar que vamos falar no próximo, né? Para não repetir o que foi falado nesse. Não, muita coisa para falar aí daqui, não cheguei nem na pauta. Não chegasse na tua Nem pauta. cheguei na minha pauta. Então deixa a Eu ia pauta. falar sobre o livro dos espíritos, ia falar sobre o livro Isso. dos médiuns. Isso, noutra pauta. Deixa uma mensagem para os nossos amigos. Bom, meus queridos amigos que estão aí nos ouvindo, nós estamos vivendo um momento delicado no planeta, no nosso país, né? E nós precisamos ter muito amor no nosso coração para emanar para essas pessoas que estão no comando do planeta ou do nosso país, para que as coisas se encaminhem de uma maneira a ser resolvida com amorosidade. Falam aí que está para estourar uma guerra no Oriente Médio, está para estourar um problema aí na América do Sul. Nós não queremos isso, né? Nós não queremos isso. Como é que nós podemos fazer para ajudar que isso aconteça? Ele falou das orações, dos pedidos. Vamos elevar o nosso pensamento para essas pessoas que comandam o processo, para que eles tenham iluminação, para que eles tenham uma visão mais amorosa, mais próxima daquilo que realmente nós precisamos como seres humanos, que estamos todos aqui juntos. Nós viemos todos juntos aqui, morar no mesmo país, no mesmo planeta, com o objetivo de crescer e de crescer juntos, né? Então vamos fazer esse caminho de mão dada, de mãos dadas, né? Para crescer juntos, sem animosidade, sem separatividade. Vai ajudar bastante se nós pensarmos assim. Um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer ao Adilson. Muito obrigado, Adilson, Opa. pela tua presença aqui no Papo de Salão, tá? Nos clarear um pouco sobre o espiritismo, sobre Prazer o que imenso, é um cara. pouco o espiritismo, que, olha, eu achei que eu conhecia isso aqui, eu não conheço nada disso aqui. Muito. Mas agora conhece mais um pouquinho. Agora eu vou buscar, eu vou ler o livro que você me indicou te ali, passo- o 12º Eu Mundo. te passo uma lista de livros interessantes. Nossa, muito interessante mesmo. E vou tentar ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu Uma não boa, é bem tranquilo. consegui ler. Pessoal, esse é o Adilson. Tá? Foi um prazer enorme tê-lo aqui no Papo Salão, falando com a gente sobre essa questão do Espiritismo. E olha, nós temos muito mais assuntos para falar aí pela frente. Então, vamos abrir mais a mente, né, para essas coisas que a gente não conhece e que julga muito, né? Ele falou uma coisa muito importante, para quem acredita que o Espiritismo não é de Deus, o Espiritismo se baseia totalmente em cima do Evangelho de Cristo. Sim, Né? sim. Então, para que mais de Deus do que isso, né? Não Verdade. é porque dentro do Espiritismo existe essas encarnações e reencarnações e espíritos, que a gente acabou nem falando sobre eles aqui, né? Sobre os espíritos que envolvem a gente, que não é de Deus. Tudo é de Deus. Né? Então, dar a chance para aprender um pouco mais é muito importante. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa live. Agradecer a vocês também. Tá? E não esqueçam, se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Dê o like. Ative o sininho, tá? Curtam a nossa página e vão lá, ó, compartilhem essa entrevista fantástica aqui do Adilson com todos os amigos, colegas, aquelas pessoas que vocês também não gostam, porque de repente vão gostar de você por causa de uma entrevista dessa. Olha, é uma boa oportunidade, né? Para sogra, sogro. Tá bom, pessoal? O Papo de Salão fica aqui, tá? Adilson, tem algum contato para falar com você?
Telefone? Instagram, telefone, TikTok sim, e assim vai. Me encontram no Messenger, né? Não. No Facebook, eu tenho página no Facebook e no Instagram. Adilson Maestre. Não. Entrando lá no Facebook, vai conseguir entrar no Messenger e assim entra em E contato falar comigo. com o Adilson. No Instagram também. Papo Salão fica por aqui. Um beijo no coração, muita espiritualidade para todos vocês. Tá? Até a próxima. Um beijo.